Com muito prazer que iniciaremos mais uma tertúlia matinal. Se vocês, quem quiser, aí o pessoal da técnica ali pediu para quem quiser vir mais à frente, que nós estamos com um pequeno problema nas câmeras 5 e 6, se puder ficar mais à frente vai ser mais fácil até para a gravação. Então, saindo um pouco do protocolo, fazendo o pessoal se movimentar, já faz parte da autogestão, a questão da saúde física, já vamos trabalhando aí a movimentação de cada um, ok? Bom, pessoal, muito obrigado então pela presença de vocês. Nós teremos aqui um momento de discussão ao longo desta manhã sobre a temática da autogestão pessoal ou gestão pessoal e autogestão existencial. É o tema que nós vamos discutir bastante aqui, e aí eu peço para que vocês realmente façam uma autorreflexão sobre a gestão pessoal. E aí eu vou trazer uma série de informações e vamos trocando para que não fiquem dúvidas e sim mais esclarecimento seja feito intrafísico e extrafísico ao máximo das dúvidas que surgirem, ok? Nós temos aqui então, como início desta discussão do tema, um pouco do porquê que eu cheguei na temática da autogestão existencial. Gostaria de expor um pouco para contextualizar esse meu interesse no tema. Na verdade, desde a infância, em alguns aspectos da autogestão existencial, eu investi. A minha família está aí, inclusive, que não me deixa mentir. Eu, desde pequeno, procurava uma forma de recursos financeiros. Eu fazia conteúdos, pulseira, fazia adesivos, já vendia isso para uma autonomia financeira. Não que precisasse, meus pais me forneciam tudo que eu tinha necessidade, mas eu tinha já esse movimento que era intraconsciencial. Era do Caio isso, era meu. Ninguém me falava sobre isso e eu tinha essa busca. Esse item da gestão pessoal eu já procurava. E outros aspectos um pouco mais, alguns um pouco menos, vocês vão ver que eu farei um cotejo sobre a autogestão para que cada um se coloque, se perceba dentro desse contexto. Mas desde lá da infância vinha com esse aspecto e aí foi crescendo essa necessidade, essa vontade de cuidar da gestão, seja na atuação profissional, seja na atuação familiar. Todo esse movimento ele veio vindo ao longo do tempo, quando eu cheguei a voluntariar. E no voluntariado, que eu comecei pelo IPC, mas o meu grande desenvolvimento na área da autogestão foi dentro da Associação Aracê. Quando eu mudei para Aracê, no Espírito Santo, para ajudar a implantação do campus de pesquisa da Aracê, e naquela época eu comecei a fazer vários cursos, comecei a pensar sobre como nós podemos ter uma potencialidade melhor na nossa programação existencial, nos nossos projetos de vida, e comecei a fazer um conjunto de diagnósticos, de levantamentos. Como é que eu posso entender um pouco mais o meu rendimento, o meu desempenho, e como que eu posso ter ganhos melhores sobre isso? E foi avançando até o momento que eu fiz um curso chamado Serenário. É um curso que inclusive tem aqui o Laboratório Serenário. Na verdade, não é o curso Serenário, é o Laboratório Serenário. É um experimento de 72 horas, onde você fica no ambiente do Serenário. São 3 dias, ou seja, essas 72 horas, e você acaba vivenciando uma série de experiências. Inclusive tem, fazendo aqui uma propaganda do pessoal da Sinvex, existe um ECP3 sendo desenvolvido para oferir custos para um novo laboratório do Serenário. Mas dentro desse laboratório eu comecei a refletir mais ideias sobre programação de vida, sobre planejamento de vida, sobre auto-organização das rotinas, e comecei aprofundando. Eu sei que naquela época eu saí, ao longo desses 3 dias, com mais de 40 páginas escritas, de técnicas, como que eu faço um levantamento, como que eu tenho um ganho evolutivo na minha produtividade. E foi passando o tempo, quando eu vim até Foz do Iguaçu e acabei interagindo com o Laênio Loche, o Loche, que muitos de vocês conhecem, e mostrei todo aquele conteúdo que eu vivenciei dentro do laboratório. Naquela época eu lembro muito bem que ele falou, eu vim com todo o meu conteúdo, aí ele puxava folha por folha, ele falava, olha, esse conteúdo tem a ver com a Apex neste curso, esse outro conteúdo tem a ver com a Apex naquele outro curso. E foi ficando evidente que eu tinha acessado, dentro do laboratório, conteúdos de programação existencial, de técnicas para ganho
no desempenho da programação existencial. E naquele momento ele me falou a seguinte palavra: veja o que você vai fazer com isso. Não sei se é continuando na Aracê ou atuando junto com a Apex de alguma maneira, mas que você acessou as informações destas ideias de auto-organização, você acessou. E aí pense no seu grupo evolutivo, nas pessoas que você tem a resgatar. E dali ficou difícil eu não pensar em voluntariar na Apex. Naquele momento, quando eu olhei para aquela realidade, eu falei, puxa, realmente, às vezes eu posso ter um potencial de senha para as pessoas que estão precisando se organizar, querendo fazer um planejamento, se desenvolver, e aí começou toda essa busca da autogestão. Quando eu migrei então para a Apex, mudei para Foz do Iguaçu, na segunda mudança que eu tinha feito, a primeira foi saindo de São Paulo para o Espírito Santo e depois do Espírito Santo aqui para Foz do Iguaçu, eu comecei a aprofundar na temática da auto-organização. E a auto-organização fui adentrando, e nós vamos falar um pouco mais à frente, inclusive cito aqui um verbete da professora Pilar Alegre, que escreveu sobre auto-organização consciencial. Ela coloca lá mais de 95 categorias de auto-organização. Então, às vezes a gente olha e fala assim, mas eu sou desorganizado. Não necessariamente. Às vezes você é desorganizado em alguma categoria específica, mas tem categorias que você tem um mínimo de organização. E aí nós vamos falar um pouco disso também ao longo da conversa. Mas foi no curso Autogestão da Apex que eu comecei a me interessar cada vez mais pelo tema. A autogestão existencial, eu vou colocar aqui, eu farei uma explanação inicial para depois abrir para as nossas conversas. Eu vou pedir para o pessoal colocar os slides ali. Lúcia, é possível colocar os slides? A equipe aí da técnica. Eles estão ali. Lúcia, por favor, coloque os slides para mim. Ok. Então, aqui trago a informação. Autogestão existencial, ela tem a ver com a proexologia, mais especificamente com a especialidade da autoproexologia. Então, a proexologia, a logia que estuda a programação existencial, ela tem uma vertente de aprofundamento que enfatiza a questão da autoproex. Como que eu faço uma melhor gestão da minha programação existencial? E aí eu trago, para a gente começar um conjunto de provocações aqui, algumas frases síntese que emplacam a autogestão existencial. A autogestão é um princípio da paraprofilaxia. Como é que eu posso ser profilático com a autogestão existencial? Não está ainda nos slides ali, já eu adentro nos slides. Eu já vou para lá. O segundo ponto, a autogestão existencial, ela minimiza imprevistos. Provocações. Vejam se ao longo da nossa conversa isso faz sentido. Um outro ponto, a autogestão existencial, ela tem um efeito na autodisciplina e, com isso, ela gera ganhos de produtividade. Fica aí mais uma pergunta, mais uma consideração, uma afirmação. Todo mundo fica preocupado quando pensa em uma doença generalizada, certo? Puxa, a doença teve um alcance, ficou uma doença generalizada, mas eu trago aqui a auto-organização como a autogestão, um dos itens positivos para ser generalizado. Eu, de repente, fui acometido por uma auto-organização, por uma autogestão generalizada. No meu ponto de vista, isso é positivo. Vale aqui a nossa reflexão. Tá bom, eu já vou passar. E aí, um último item, antes da gente adentrar ali, no crescendo da paraprofilaxia. Da profilaxia que a autogestão existencial pode gerar para as pessoas. Então, ficam esses itens só que não estavam ali nos slides, mas que eu vou voltar até o final para a gente conversar um pouco mais. Antes da gente adentrar ainda no nosso conteúdo, eu não sei se temos pessoas de fora, eu gosto de trazer sempre para a nossa explanação o princípio da descrença. Tudo aquilo que eu disser aqui não será mentira, com certeza será verdade, mas uma verdade minha, uma realidade minha. Por isso eu acho muito interessante o princípio da descrença. Eu não quero que vocês tenham crença naquilo que eu disser. Eu gostaria que vocês
refutassem, discutissem, experimentassem, porque só assim nós teremos a real percepção se aquilo faz sentido ou não. Porque muitas vezes a gente acaba pensando e parando para refletir simplesmente na questão de crença. Eu acredito naquilo que foi dito, mas não. Faço a provocação que vocês coloquem em prática essa questão do princípio da descrença. Então vamos lá. Está passando aqui muito rápido. Então, pontos iniciais. Eu viso aqui promover reflexões sobre a gestão pessoal, discutir sobre as diferentes áreas da vida. Esse é um ponto que eu realmente vou aprofundar, a gente pensar bastante sobre cada uma das áreas da vida e quanto eu tenho de gestão eficiente em cada uma delas. Vamos buscar uma reflexão para aumentar a produtividade existencial por meio da auto-organização. Então, vocês estão vendo que algumas vezes eu até usei a palavra auto-organização no lugar da autogestão, porque elas são muito imbricadas uma com a outra. Ampliar o aproveitamento das oportunidades evolutivas, como que eu posso ter um ganho de aproveitamento dessas oportunidades evolutivas, e vamos refletir sobre o nosso legado, porque a auto-organização, a autogestão, ela tem um impacto direto na nossa produtividade. E quanto mais produtivos formos, melhor será provavelmente o legado que vamos deixar nessa nossa existência. Então vamos lá. Uma definição, a definição básica, inclusive de um verbete, esse verbete autogestão existencial, ele existe, foi proposto pelo professor Laínio Loche, como eu disse anteriormente, e a defesa do verbete foi em 23 de junho de 2013. Foi ali que nós começamos a discutir aqui, apesar dele já estar na grade da Apex por mais tempo. A definição, então, da autogestão está ali no nosso slide. É a coordenação dos recursos pessoais. Então vejam se faz sentido. A coordenação dos recursos pessoais, quais são eles? Talentos, os nossos interesses, os atributos mentais, as parapercepções, as bioenergias, as motivações, o tempo, o nosso esforço, o dinheiro, que são os recursos ali financeiros, as nossas companhias intra e extrafísicas. Todos esses são recursos, estão ali definidos como recursos pessoais para quê? Ali no final da definição, que visam o cumprimento da programação existencial. Então, a grande questão que a gente começa a discutir aqui é o quanto eu utilizo da melhor maneira estes recursos, estes 10 itens que foram listados aqui, da melhor maneira, buscando alcançar o completismo existencial, buscando ser exitoso naquilo que nós nos programamos e naquilo que nós gostaríamos de atingir. Então, a grande primeira reflexão é essa: fazer uma autoanálise sobre cada um desses recursos e o quanto eu me preocupo e dou eficiência a eles. Se eu não tenho preocupação com algum deles, eu posso pensar em um plano de ação para começar a ter uma preocupação sobre eles. O quanto nós já sabemos que o tempo impacta na nossa realidade do dia a dia. O quanto nós já sabemos que a questão do esforço impacta na nossa realidade. Então, esta é uma primeira reflexão. Pois não. Vamos lá. Verbete, né? Mas ali interesses, talvez inclui até valores, depois dá para falar para ele, porque os valores impactam diretamente nas suas manifestações e na ação de tudo que está escrito ali, sabe? Faz sentido, faz sentido. A gente discute também bastante lá na PEC sobre a questão dos valores íntimos, né? Porque dependendo dos valores nossos, eles vão totalmente impactar no tempo, quanto que eu gasto de tempo para aquilo que eu vejo como valor, quanto que eu gasto de recurso financeiro para aquilo que eu vejo como valor. Então, os valores, sim, eles estão introjetados ali. Faz todo sentido, verdade. Então, acelerando um pouco ali novamente nos slides, nós temos aqui esses recursos existenciais ali selecionados como esses 10 itens. Só que vejam que tem uma palavra ali antes, que são os papéis desempenhados. Os papéis desempenhados, assim como foi dito sobre os valores, a quantidade de papéis que eu desempenho ao longo do dia, eles impactam totalmente. Vamos supor, eu tenho papel de voluntário, eu tenho papel de filho, eu tenho papel de pai muitas vezes, eu tenho papel de síndico do meu edifício,
eu sou funcionário de empresa, eu sou professor universitário, eu sou diversos papéis que nós representamos. Vejam como esses papéis todos, colocados e sem uma boa gestão, eles vão gastando muito dos nossos recursos. Então eu preciso pensar sempre com a quantidade de papéis que eu exerço no dia a dia, o quanto eles estão consumindo do meu tempo, e às vezes eles devem estar lá, e lucidamente eu estou fazendo uma gestão do meu tempo para acolher todos esses papéis que eu desempenho, mas muitas vezes tem papéis que eu não precisaria. Vou colocar no meu exemplo. Eu moro em um edifício que há poucos dias o pessoal, a equipe lá, que era a equipe do síndico e subsíndico, me chamou para se eu não poderia assumir uma função ali dentro na gestão. Eu posso ajudar, mas neste meu momento evolutivo, assumir o papel de síndico não está alinhado com os meus projetos maiores. Então, eu devo pensar em determinado momento se é o caso de eu assumir aquele papel, ou se não. E aí, além dessa questão de fazer um recorte nos papéis que nós estamos desempenhando, o quanto eu estou gastando de tempo, de investindo tempo, muitas vezes, naquela função. Então, um segundo recorte é, primeiro, eu preciso pensar sobre como eu estou moderando os meus recursos. Segundo, a quantidade de papéis que eu estou exercendo e a quantidade de recursos que eu vou precisar para exercer esses papéis, será que eles estão da melhor eficiência que eu poderia? Então fica aqui uma segunda reflexão. Porque, por vezes, nós olhamos nós passamos pela nossa semana, passamos pelo nosso mês, mas não paramos para pensar o quanto de papel é desempenhado, o quanto de gasto de tempo é desempenhado e a gente acaba não aprofundando numa melhor gestão disso. Por isso que a autogestão ela vem com uma premissa, com uma solução para a gente dar conta disso. E dentro dessa linha, quando nós olhamos para os nossos papéis, uma ótima forma de fazer a gestão é olhando para como eu gasto a minha semana, como eu gasto o meu tempo ao longo do dia. Se vocês fizerem isso daí dentro do curso da autogestão, nós fazemos muito, a montagem de uma agenda pessoal diária, as nossas rotinas diárias, nós vamos perceber que em alguns momentos eu tenho mais atividade do que eu deveria, em alguns momentos eu não tenho tanta atividade, mas a impressão por uma má gestão é que eu estou sufocado de atividades. Então, quando eu não tenho uma boa gestão da minha agenda, do meu cotidiano, muitas vezes eu vou acabar despendendo tempo e despendendo energia achando que aquilo deveria estar daquela maneira e não está adequado, ou reclamando de algo que está sim adequado, só está mal gerido, ele só está mal organizado na minha semana. Quando e lá na Apex nós temos o serviço de apoio existencial, por vezes as pessoas chegam lá com a sua queixa principal, a falta de tempo, a falta de organização, e aí nós vamos sentando com a pessoa e vamos pensando o modo de organização. E montamos a agenda pessoal. No momento que nós montamos a agenda pessoal, por vezes a pessoa olha e fala, puxa, mas realmente eu tenho tempo livre. Eu só estou gerindo mal o meu tempo. No contraponto, algumas pessoas acabam até tendo um impacto emocional grande porque olham e falam, eu vou ter que abrir mão de algo. E abrir mão de algo não é tão fácil. A gente acaba se apegando com algumas atividades. Chegar para alguém de vocês e falar, olha, a partir de agora, deixe de fazer esta atividade e aquela. E pode gerar um impacto para a pessoa. Para alguns pode ser que fala um alívio. Puxa, ainda bem que alguém me fez pensar sobre esse ponto. Mas na maioria das vezes, pelo menos no serviço de apoio existencial, a pessoa acaba falando, mas olha, isso é uma atividade que eu gosto de fazer. Ok gostar de fazer, mas está alinhada com os seus objetivos proexológicos? Existe um alinhamento sobre isso? Ou ela está ali e não está te levando para onde você deseja chegar? Tenho uma das voluntárias da Apex, também coordenadora da área administrativa, é a professora Vânia Hernandes. E ela fala muito, ela atua como coach, e ela faz uma pergunta que eu acho assim que ela é uma pergunta matadora. Matadora no sentido de assertividade, não no sentido bélico. Ela faz a seguinte pergunta, esta atividade te aproxima ou te distancia da sua meta?
Essa é uma pergunta que para mim ela é acachapante. Você olha para aquilo e você fala, ok, então se essa atividade não está me aproximando da meta, eu devo retirá-la. O problema é que muitas vezes a gente não refletiu sobre a meta. E aí as atividades vão chegando, eu vou falando sim, não vou colocando os limites disso tudo e as atividades vão me atropelando por vezes. Já estamos em dezembro. Já estamos no dia 4 de dezembro e passou mais um ano. Será que eu fiz tudo aquilo que eu gostaria ao longo do ano? E provavelmente muitos de vocês sentaram ali no final de dezembro ou início de janeiro e falaram, bom, esse ano eu vou ajeitar minhas coisas. Eu vou ter meta, eu vou me organizar, eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro. E o quanto que teve de rendimento? Se o rendimento não foi tão bom quanto gostaria, fica aqui um convite para ter um mínimo de autogestão para o próximo ano. É bom que ficou em dezembro também a nossa conversa aqui, porque a gente já programa o próximo ano. Bom, dando encaminhamento, então, olhando para aqueles recursos todos que nós falamos, eu passo aqui para as áreas da vida. Desculpem que ficou alguns itens ali escuro no preto, mas eu vou traduzindo para vocês. Dentre as áreas da vida que são importantes da gente conversar, existem 7 principais e uma 8ª que é uma área chamada outros. Vamos ali no sentido horário e vamos trabalhando no primeiro item, que é a intraconsciencialidade. A primeira área da vida que é importante a gente parar para pensar é a questão da consciência, intraconsciencial. Sou eu comigo mesmo, a minha autorreflexão. Como estão os meus traços de personalidade? Como estão os meus traços força? Os meus traços fardos, aquilo que está pesado de trabalhar, de manter? Como estão os meus traços faltantes, os trafais? Todos esses 3 aspectos, potencialidades, fragilidades e o que falta, eu paro para pensar sobre eles. Muitos de vocês começaram as atividades, uma das primeiras atividades quando chegaram na Conscienciologia foi a lista de trafores e trafares. Há quanto tempo eu não atualizo ela? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quais as ações que eu tenho feito para corrigir os trafares e quais as ações que eu tenho para potencializar os trafores? Sem pensar ainda naquilo que eu posso fazer para desenvolver aquilo que está faltando, os trafais. Então, o primeiro ponto é, pensem profundamente o quanto de tempo vocês colocam, ou melhor, nós colocamos na nossa semana para uma análise dos nossos traços, da nossa personalidade, daquilo tudo que influencia o dia a dia. E vai passando direto, muitas vezes a gente acaba não parando para pensar com as ocorrências do dia a dia, que é um traço específico da nossa personalidade que a gente não tratou aquilo. E aí se perdura até chegar num ponto que um colega nosso, também Alexandre Baltazar, fala muito, que é o autonojo. Chegou naquele limite, eu não quero ter mais essa postura. Chegou no autonojo, mas quanto do autonojo nos impulsionou para fazer uma ação corretiva? Para pensar que aquilo é gestão, que aquilo é alcance de resultado. Então, muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. Essa é a primeira área da vida. Essa primeira área faz parte, pensem numa agenda semanal. O quanto de uma agenda semanal vocês deixaram de tempo para pensar nos traços intraconscienciais, nas questões intraconscienciais. Essa é uma das áreas. A segunda área, e se alguém tiver alguma pergunta das áreas, pode levantar o ponto aqui que a gente aprofunda, mas senão eu vou passando todo o conteúdo teórico para aí já abrir para vocês, para a gente discutir um pouco mais. A segunda área que está escurinha ali é a saúde holossomática. Como que está a minha saúde holossomática? Como que eu cuido? O Robson está ali, que atuou muito na área da saúde física. Como que eu cuido do exercício físico? Eu tenho na minha agenda semanal o exercício físico com uma constância? Segundo ponto, a minha alimentação. Como é que está? Estou com uma alimentação saudável no dia a dia? Eu tenho um cuidado com o meu veículo principal, o veículo mais denso, que é o soma? O quanto de cuidado eu tenho com esse veículo? De nada eu conseguirei fazer se eu não tiver um mínimo de cuidado com esse veículo. É como se fosse o carro que leva a gente para cima e para baixo. Se eu tenho que fazer assistência na maior quantidade possível, o quanto esse carro está pronto para fazer a viagem que for necessária. Não estou falando necessariamente de viagem física, mas pensando também em viagem física, o quanto que eu tenho de suportabilidade somática, física, para alcançar os resultados.
E aí, os exames que eu deveria fazer constantemente, que é, no mínimo ali, o check-up anual, o quanto que eu tenho feito disso, somente falando do soma, na área da saúde holossomática. Vamos para o segundo veículo, a questão das emoções, o psicossoma. O quanto que eu tenho um cuidado ao longo de uma semana para observar o meu corpo emocional, o meu psicossoma. Isso daí impacta, e vejam que tem uma relação com a primeira área da vida ali, que é a questão intraconsciencial. Mas é um dos veículos da nossa saúde holossomática. Eu olho para esse veículo, eu penso sobre o meu contexto emocional, fica o segundo ponto. A questão do terceiro veículo, o meu corpo energético, o energossoma. Eu cuido do meu corpo energético, eu trabalho as energias, eu percebo os ambientes onde eu estou percebendo o ambiente agora aqui. É o corpo energético em ação. Será que eu estou com o cuidado melhor que eu poderia para esse meu corpo energético? Influenciando positivamente os ambientes onde eu adentro? Não sendo influenciado negativamente pelos ambientes onde eu frequento? Percebendo o quanto entrar e sair daquele ambiente, ele me promove ou um bem-estar ou um mal-estar? Essa é uma percepção que a gente pode colocar no dia a dia aí, que é resultado para a nossa gestão pessoal. E por último, o nosso corpo da cognição, o mental soma. O quanto eu estou trabalhando o corpo da intelectualidade. Eu faço algo de leitura, eu faço algo para o desenvolvimento do meu corpo da intelectualidade. Vejam que nós entramos numa segunda área e já abrimos mais 4 pontos a serem observados. E aí está ficando complicado, né? Poxa, mas agora eu vou ter que ter uma gestão do dia a dia meio que mecânica, porque ele está falando, tem que olhar a questão do intraconsciencial, tem um monte de veículo que eu preciso observar, mas aí vai no automático. O quanto a montagem de uma agenda semanal me permite ter espaço para isso tudo. Porque aí eu vou montar o exercício físico, eu vou colocar o horário da alimentação, uma alimentação saudável, eu vou fazer uma observação com a tentativa de acolher tudo isso. Vai ser fácil no primeiro momento? Não, mas é uma tentativa de uma prática diferenciada. O terceiro ponto que fica ali, que figura nas áreas da vida, é a questão da área profissional. Então, como está o meu aspecto profissional? Alguns vão perceber que, dependendo da faixa etária, vão caminhar não mais para a área profissional, mas sim para aquela área outros, e vão poder colocar o item aposentadoria. Então, a aposentadoria vai para lá. Tem uma série de cuidados no âmbito da aposentadoria que precisam ser levados em conta. Tenho aqui minha duplista que estuda bastante a questão do envelhecimento. Nesta fase do envelhecimento, tem um conjunto de itens que precisam ser cuidados. Quem chegou ali está cuidando disso? Está fazendo uma profilaxia, ou melhor, está tendo um cuidado prático para essa questão? E quem não chegou, tem profilaxia para chegar lá para um envelhecimento saudável, um envelhecimento produtivo? Então são pontos que a gente precisa olhar, mas no âmbito profissional, como que está o aspecto profissional no meu curso de carreira? Eu estou cuidando da profissão onde eu estou ou eu estou naquele emprego porque está ruim, mas está bom? Será que eu estou com a melhor produtividade daquilo que eu estou fazendo? É o ambiente que eu passo 8 horas por dia, na média, as pessoas acabam investindo no mínimo 8 horas por dia profissionalmente, mas estão fazendo algo que está alinhado com seus propósitos pessoais? Ou não? Tem distanciamento sobre esses propósitos? Eu estou fazendo simplesmente por ganho financeiro? Às vezes é uma escolha. Às vezes eu estou ali por um tempo naquela atividade, porque é um ganho financeiro que vai me permitir uma liberdade maior logo à frente, mas ele não pode ser tanto tempo a ponto de me desmotivar, a ponto de me deixar descontente de ir para aquele ambiente de trabalho. O melhor aspecto no trabalho é a questão da convergência. O quanto eu estou tendo de convergência naquilo que eu faço profissionalmente para aquilo que faz todo sentido com a minha programação existencial, com os meus propósitos de vida. Caio. Pois não. Eu gostaria de falar sobre aposentadoria, né, e envelhecimento. Ótimo. Eu estou passando uma experiência que gostaria de passar para os jovens,
que não confiar na aposentadoria pública, o funcionalismo público. Porque, por exemplo, eu trabalhei por 28 anos, hoje eu me encontro sem aposentadoria, né? Por quê? Não estou recebendo porque o município está com cofres problema. Públicos faliram. E, então, é importantíssimo que se faça um pé de meia reforçado numa questão particular, né? Uma aposentadoria de modo particular, não pensando no investimento do funcionalismo público. Pode até ser paralelo, mas que tenha... Porque eu, na minha época, né, já estou assim, na terceira idade, não me preveni nesse sentido de que poderia fazer uma aposentadoria particular, investir em imóveis, e em imóveis você não tem um retorno logo imediato, né? Então, isso é muito importante. Eu estou em quase todos os cursos que eu estou participando, eu estou advertindo aos jovens, principalmente nesse sentido, na situação que o Brasil se encontra, né? E que possa, então, pensar desta forma. Muito bom, Rosa. Eu acho que é muito válida essa observação. E tem uma palavra, Rosa, que eu gosto muito dentro da programação existencial e que tem a ver com a questão tanto profissional quanto financeira, que é a inteligência evolutiva. Eu garanto que nós que estamos aqui, que a maioria, provavelmente a grande maioria, tem curso intermissivo, tem inteligência evolutiva para fazer uma boa gestão profissional e financeira. Não tem porquê nós termos a probabilidade, né? Pode ser que até alguém tenha ocorrido isso lá no curso intermissivo, tenha pensado diferente. Mas se nós temos que ampliar o nosso potencial assistencial, se nós temos aqui um desafio de viajar, fazer itinerância, ter uma sustentabilidade somática, física, financeira que nos suporte, provavelmente nós temos inteligência evolutiva para resolver essa questão. Então, se eu estou, nesse momento, com algum problema profissional, no âmbito profissional, se eu parar e pensar com a inteligência evolutiva que eu tenho solução para aquilo. Dificilmente a gente vai passar uma vida inteira pendurado sem um trabalho, pendurado sem recurso financeiro. Porque se isso faz sentido para a sua programação existencial, não tem por que não ter. Agora, este recurso financeiro, que já a gente entra ali na área das finanças, ele é uma ótima informação para a gente e uma forma muito prática dos amparadores mostrarem o alinhamento ou desalinhamento da nossa programação existencial. Faltou recurso financeiro para fazer algo? Reflita. Por que não está entrando aquele recurso financeiro? Quais são as escolhas equivocadas que eu estou fazendo naquele momento e que, se eu fizer um realinhamento na minha programação existencial, aquele recurso volta. Então, é uma reflexão que impacta diretamente na questão profissional. Avançando aqui, que eu estou já quase chegando no meu tempo de explanação. Uma outra área da vida, então, profissional, todo o cuidado que nós podemos ter para fazer uma profissão, fazer uma carreira e cuidando daquilo que a Rosa falou, não uma dependência específica, mas uma forma de poder montar o nosso pé de meia. Um quarto ponto é a questão das interrelações. As interrelações, ele está lá como a interconsciencialidade, é uma das áreas da vida da interconsciencialidade, que aí eu pergunto para vocês como cada um de vocês, ou para mim também, como eu estou com as relações, sejam elas familiares, do núcleo familiar, as relações com a duplista ou com o duplista, as relações com as pessoas do ambiente de trabalho, as relações com os meus colegas de voluntariado, como que eu sou, como eu me porto nessas interrelações. Eu sou uma pessoa que que quando eu chego e tem a ver com a intraconsciencialidade, eu estabilizo o ambiente, as pessoas têm vontade de falar comigo, ou eu sou aquele espalha-bolinho, que eu chego, todo mundo vai, cada um vai para um lado. Será que esse traço do espalha-bolinho aqui, usando um linguajar bem simples, que traço é esse que eu tenho ainda e que eu não reciclei? Que traço é esse que eu poderia já ter pensado sobre ele intraconsciencialmente, mas ele está mantido e as pessoas do meu entorno me demonstram essa fragilidade minha? É um traço que eu posso desenvolver, mas que impacta diretamente nas relações. Como que está a minha relação
com os animais de estimação? Existe, estamos falando das inter-relações, tem ali um bichinho de estimação, como que eu sou com esse bicho de estimação? Então é pensar sobre todos os aspectos das relações. O que aquelas relações estão me espelhando? Porque muitas vezes a gente acaba tendo amigos com um perfil muito próximo. Por quê? O que aqueles colegas, aquele perfil de amigos estão me demonstrando? Que tipo de traço eu posso intraconsciencialmente fazer de ajuste que pode me proporcionar uma atuação diferenciada, um ganho melhor nas relações, um resgate, uma assistência maior? Essa é a área da interconsciencialidade. Um outro ponto que é fundamental, se puder colocar o slide novamente das áreas da vida, por favor. Passando ali, entra na questão das finanças. Já vai chegar o nosso slide. Entra no âmbito das finanças, que eu já fiz um cotejo rápido ali quando falei profissionalmente, mas a grande questão é o quanto de recurso. Tem uma pergunta que eu acho muito boa também, que é a seguinte: qual é o meu custo para cumprir a Proexis? Quanto eu preciso para cumprir a Proexis? Será que eu já parei para pensar que existe um montante de recursos que eu preciso para investir na minha programação existencial? Quanto é ele? Se eu viver 90 anos, quanto eu vou precisar de recurso? Essa informação, ela é a primeira informação que me fornece dado para quanto de pé de meia eu preciso. Porque o pé de meia é um conjunto de recursos aplicado em diversas formas que me proporcionam viver o tanto de tempo que eu preciso ali, sem necessitar correr atrás de recursos. Mas ok, quanto eu preciso? Eu preciso de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões? Quanto? 1 milhão? O que ele está falando? Sim, faz a conta daqui a 90 anos, faz o quanto que você precisa, vocês vão ver o tanto de recursos que precisa. Só que a gente não para pensar sobre isso. Autogestão. Se eu tenho uma gestão, uma organização sobre isso, a probabilidade de eu me organizar para alcançar esses resultados será grande. Então essa é a questão financeira. Um outro ponto ali que vocês vão encontrar é a extrafisicalidade. Está escurinho ali também, não deu o contraste bom. Extrafisicalidade, e aí quando nós atuamos aqui numa realidade multidimensional, o quanto eu invisto em uma semana das parapercepções, das percepções, o parapsiquismo. O quanto eu estou olhando, valorizando, quanto de dinâmica eu faço, quantos experimentos laboratoriais, o quanto de percepção, de estado vibracional que eu consigo realmente bancar ao longo de uma semana. Isso tudo vai influenciar na minha gestão do dia. Garanto para vocês que se cada um de nós investir ao longo de 3 meses, quem ainda não está fazendo isso, em um trabalho com as energias diário, os 20 EVs que o professor Valdo tanto falou, eu garanto que daqui 3 meses é outra pessoa que vai estar aqui sentada ou sentada aí. O quanto nós conseguimos fazer isso? É fácil? Não é fácil? Estou tentando ao máximo possível? Estou. Mas cada um de nós teremos um ganho muito grande se investirmos um tanto de tempo na questão da extrafisicalidade. E sem contar a questão da projetabilidade, da assistência durante projeções, de tudo aquilo que a gente pode ter de ganho potencial de assistência. É a pessoa que chega ali na minha frente, que eu olho para ela, faço um acoplamento, faço uma assimilação simpática, percebo o que ela está precisando, vem inspiração de amparador, extrafisicalidade, está atuando. É melhor gestão do que um dia a dia com extrafisicalidade, com parapsiquismo atuante. E a 7ª área, a questão da interassistencialidade, que resvala na questão da extrafisicalidade. E resvala também na área das interrelações. Quanto de investimento eu estou na interassistência? O quanto eu dou de tempo meu para ajudar os outros? O quanto que eu dou de tempo para fazer interassistência? A interassistência, estamos falando lá da TENEPS, diária. A nossa doação energética diária é interassistência. É interassistência na família, é interassistência nos colegas de trabalho. Quão interassistencial eu sou no dia a dia? Será que se eu fosse colocar uma nota de 0 a 5, eu entraria mais para o 5 ou eu estaria mais para o 0? De
a interassistencialidade. Então essas são as áreas da vida, e ali, como eu disse, a última área que está escurinha, quase fechando ali o tempo, é a questão de outros, que quando nós estamos falando da aposentadoria, pode ser uma área. Pode ser para quem é o jovem que está estudando, coloque ali a área de estudo e o quanto que você dedica para isso. Pois não, Rosa? Eu gostaria, dentro da interassistencialidade, principalmente para que os jovens... Eu estou me colocando como exemplo, né? Como meu Labicom abrindo, que pense também na autoassistencialidade, né? Porque tudo tem a ver com a autogestão. Porque há uma tendência de nós, com mais idade, nos preocuparmos muito mais com o outro do que com a gente. Então, isso também há uma defasagem, porque deixou de se preocupar consigo, com a sua profilaxia em relação às finanças, ao recurso, porque estava investindo no outro. Então, a interassistencialidade, ela envolve a autoassistência e a heteroassistência. Os dois têm que andar juntos, né? Não pode haver um tempo de defasagem entre um e outro, concomitantemente à interação. Isso é importantíssimo. Muito bom. Né? E assim, né, Rosa, quando nós estamos investindo em todos esses aspectos da autogestão, eu já tenho um quantum de autoassistencialidade, né? Porque aí eu estou olhando para mim por vários aspectos e o quanto eu posso ter de aproveitamento. Tem um saldo você já pode partir para hétero. Isso, né? isso. Isso aí. Mas a ideia é essa, muito bom. Voltando ali então nos slides, a equipe aí dos slides. Eu coloco aqui, ficou um pouco pequeno, mas é uma forma do meu acompanhamento da autogestão existencial, o que eu tenho feito ao longo do tempo. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós falamos das áreas da vida, nós não estamos falando que eu vou pegar uma semana e vou dividir 12,5% do tempo de uma semana em cada uma dessas áreas da vida. Não funciona assim, certo? Até porque nós gastamos um tanto de horas trabalhando, um tanto de horas dormindo, tem todo um aspecto. A grande questão é que meta que eu coloquei para cada uma dessas áreas e o quanto eu estou cuidando delas. Então, quando eu comecei a fazer algumas análises da minha atuação cotidiana nas áreas da vida, eu coloquei um conjunto de metas para cada uma delas e comecei a acompanhar essas metas. E aí derivou, neste exemplo que eu trago aqui, que é a área da vida. Então vejam que a primeira área é a intraconsciencialidade, depois saúde holossomática, a interconsciencialidade, e aí vai, todos os itens. E ali está dividido por trimestre. Eu fui dando uma nota para aquilo que eu estava cumprindo em cada uma das áreas ao longo do trimestre. E é interessante, quando a gente começa a fazer gestão pessoal, começa a aplicar, eu comecei a identificar, vejam, que naquele item ali, que é o menor, que é a extrafisicalidade, era o que eu tinha maior fragilidade. Eu colocava a meta, eu colocava algo a ser desempenhado, mas quando eu fazia o fechamento do meu mês, estava frágil. E vejam que ao longo dos semestres ali, o primeiro semestre é o azulzinho, o segundo vermelho, o terceiro semestre verde, ainda estava baixo. O segundo semestre melhorou um pouquinho, mas ainda eu tive uma queda. Em contraponto, lá a área de finanças, eu estava cuidando muito bem. Eu estava cuidando da área profissional muito bem. Então, a autogestão existencial é o equilíbrio entre esse tudo. Este meu desenho aqui é um desenho de 2012 ainda, dos primeiros momentos que eu comecei a fazer um acompanhamento, eu vi que tinha um desequilíbrio. Aí, quando a provocação começou, lá o Losch trazendo a autogestão e cada vez mais a gente discutindo o tema, eu falei, peraí, eu tenho que ter uma forma de fazer uma gestão melhor. Porque essa melhor gestão é resultado para mim. E, obviamente, vai resvalar nas pessoas que estão no meu entorno, mas eu vou ter ganho, a autoassistência. Eu comecei a ter um ganho grande quando eu comecei a buscar um equilíbrio maior e todos que estavam no meu entorno, obviamente, são impactados. Mas aí é um desafio íntimo, é fazer acompanhamento, é fazer um dia a dia da minha autogestão. Renan, quer fazer algum comentário, Renan? Tá funcionando? Vai lá. Minha pergunta é referente às diferenças, que eu vi que, por exemplo,
saúde, profissional, finanças, são áreas muito técnicas em que eu consigo, muitas vezes, até buscar ter um controle sobre aquilo. Aí eu tenho interassistencialidade, extrafisicalidade, que justamente eu seguir mais dentro de um fluxo vai me trazer mais resultado. Inclusive, tentar controlar isso é até uma questão egokármica, né? Uhum. Então, a minha pergunta é referente a isso. Como fazer para balancear, já que a gente tem diferentes tipos de pessoas, algumas vão ser muito mais estruturadas, então vão talvez se dar melhor na parte de finanças, e outras vão até achar ruim isso, ter tudo, igual você falou, cronometrado e tal. Então, como fazer essa união entre esses dois perfis de pessoas e atingir esse equilíbrio, né? O que eu vejo, Renan, é que quanto mais organizada a sua semana, o seu mês, o seu dia, melhor o alcance de todas as áreas. Por quê? Porque se eu paro em algum momento para olhar para o meu gasto de tempo, e aí a chave muitas vezes está no dispêndio de tempo. O quanto que eu estou dedicando para exercícios parapsíquicos. Eu invisto alguma coisa em projetabilidade, alguma técnica, aplicação de alguma técnica, a frequência em uma dinâmica, o estado vibracional. Vamos supor que eu pegue 2 itens desses que eu falei. Nas áreas da vida, eu vou entender como algo equilibrado para o Caio aqui, ter um mínimo de estado vibracional implantado ao longo do dia e um segundo mínimo, uma frequência nas dinâmicas parapsíquicas. Digamos que essa seja o item. Quando eu faço isso e quando eu começo a alcançar esse resultado, eu já tenho um resultado específico para aquilo. Estou falando de uma área. Assim como a gente pode pôr atividade em todas as áreas. Pode ser que eu não consiga, na saúde holossomática, 100% no desenvolvimento, neste momento, da minha intelectualidade. Mas eu estou fazendo exercício físico, eu estou fazendo um cuidado com os meus check-ups, eu estou cuidando da minha alimentação, eu estou equilibrando aquela área da vida. Tem a ver, então, com algum nível mínimo que eu vou buscar em uma área que talvez eu tenha mais dificuldade. Seria mais ou menos isso. Aí, a partir daí, eu tenho metas. Isso. Se a gente começar com um mínimo em cada uma dessas áreas, eu já começo a jogar um equilíbrio entre essas áreas da vida. Por isso que eu comecei a fazer gráfico para olhar. Não precisa fazer gráfico para ter essa gestão, necessariamente. Eu posso ter um acompanhamento simplesmente com a montagem da agenda. Mas quando eu comecei a fazer alguns gráficos, eu comecei a ficar gritante aonde eu não tinha um investimento tão grande e aonde eu estava com um investimento maior. Um dos itens que o Losch trouxe ali muito na área da autogestão existencial são os mínimos existenciais. Qual o mínimo que eu vou investir nessa área específica? O voluntariado, mas eu estou trabalhando, estou numa fase de vida de muito trabalho. Mas qual é o mínimo de voluntariado que você vai ter? São 4 horas semanais? Ok, atinja esse mínimo. Certo? Quando a gente começa a pôr mínimo em todas as áreas, eu garanto que tudo aquilo vai ser olhado. E aí nós estamos falando de uma roda, de um círculo. Esse círculo é para girar. O que não pode ter é um furo nele, porque vai ficar cambaleando pensando no pneu. Essa roda tem que girar no dia a dia. Aí sim eu consigo alcançar alguns resultados. Se não, é murcha. É roda murcha. Deixa eu entender. Então, aquele gráfico lá em cima, né? Você colocou, a partir de tempo de dedicação? É isso que você fez a Na verdade, não é tempo de dedicação. É em cima das metas. Eu fiz a minha agenda e olhei como que eu posso fazer na minha agenda diária para acolher todas as áreas da vida. Então, eu vou ter tempo para, vamos supor, eu quero desenvolver a minha questão de projetabilidade. Em quais horários eu vou aplicar alguma técnica projetiva? Em quais horários eu vou... Mas como que você mensura? Na agenda, eu monto a minha agenda. Eu tenho lá a agenda semanal... Porque agenda é tempo, né? Sim, mas pega um papel, eu acabei não trazendo aqui a agenda. Pega um papel, segunda a sexta-feira, de meia em meia hora, e coloca o que você faz ao longo da sua semana. É o primeiro impacto que dá. Porque aí eu vou olhar como é que eu estou gastando o meu tempo. Primeiro recorte. E ali, quando você olha para esse recorte, você vai ver que tem áreas que você não está cuidando. E aí... A curiosidade, assim, é entender como que você mensurou, assim. Tá. Lá, Tudo como é bem. que você fez aquele, né? Isso. Aí eu vou dar o segundo aquelas passo. linhas, como é que foi Tá. feito? Eu fiz essa organização e tentei fazer um mínimo de distribuição das áreas da vida. Por exemplo, você colocou intraconsciencialidade, teve mudanças e tal. Como é que você mensurou isso? É a partir de reciclagem íntima? É a partir de tempo que você dedicou de reflexão, estudo?
indo, como é que... Então, vamos a lá. mensuração. Depois que eu fiz essa agenda, eu fiz um planejamento pessoal. Qual foi? Área a área, o que eu precisava desenvolver de aspectos. Então, eu peguei lá, no intraconsciencial, eu falei, o meu traço tal de personalidade, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. A minha meta é, em X tempo, ao longo desse ano, eu melhorar este traço de personalidade. Minha segunda meta, na área da saúde holossomática, fazer tantos dias de exercício físico semanais. E foi meta. Então, ao longo quando eu fechava o trimestre, eu olhava, esta meta foi atendida ou não? Não foi. Foi parcial. Aí eu fui dando nota para isso. Eu tenho até um gráfico, para quem se interessar, eu posso disponibilizar esse gráfico, porque vai lançando e você já vai tendo o score daquilo. Você já vai vendo onde que está frágil e onde que não está. Mas tudo foi em cima de meta. Eu olhei, eu tenho que ter uma gestão no meu dia a dia, mas eu quero alcançar o quê? Eu quero chegar aonde com as minhas... Lembra que eu falei aqui, quanto de recurso eu preciso para a minha ProEx? Quanto de dispêndio de voluntariado eu quero ter de tempo? Quanto de estudo eu quero ter? Eu fui pondo meta para tudo para fazer uma gestão. E é essa meta que deu esse gráfico para fazer um acompanhamento. Avançando ali nos slides, dentre as funções, já estou chegando aqui no fim da minha explanação, dentre as funções da autogestão, estão ali um bom autogestor, ele cuida dessas 6 áreas, já passo o microfone. Autoplanejamento existencial. Eu tenho que fazer um planejamento. Eu tenho que planejar minha própria vida, porque se eu não estiver planejando, vai estar na mão de alguém, certo? E aí as atividades acabam surgindo, os convites acabam aparecendo, e eu não dou o limite se aquilo faz sentido ou não na minha programação existencial. Eu tenho que ter um mínimo de auto-organização para elaborar a minha estrutura de vida. Eu tenho que ter um mínimo de autodireção existencial, dirigir, guiar, conduzir. Quem é que está nesse controle no dia a dia da minha vida, da minha programação existencial? Eu tenho que ter um controle, o autocontrole existencial. Então, o autocontrole é o que vai garantir se aquilo que eu me planejei, se a forma como eu estou guiando, eu estou atingindo ou não. Tudo bem? Eu tenho que me autocapacitar, porque se existirem lacunas, eu preciso ir atrás dessas lacunas, me autocapacitar para o atingimento de resultado. E, por fim, eu tenho que fazer manutenção, uma automanutenção existencial, que é o dia a dia, o cotidiano. Como é que eu lido no meu dia a dia? Então, um bom gestor, ele fez um cotejo dos seus papéis, ele fez uma organização das suas áreas da vida e ele tem esses 6 itens como base. Faz planejamento, se organiza para cumprir, guia para aquele resultado, monitora o dia a dia e aí aquilo que está de lacuna, ele se capacita e vai monitorando, vai dando a manutenção cotidiana. Esses são os itens da autogestão existencial. Pois não? Caio, a minha dúvida é assim, uma questão é a gente fazer o planejamento e a outra fase é a execução. Isso. E a execução, às vezes, o difícil é você faz todo o planejamento da semana, do ano, enfim. Só que, às vezes, a gente se dispersa ao longo do caminho e a gente acaba não executando tanto o que a gente planejou. Quais são as técnicas que você utilizou ao longo dos seus estudos para evitar essa dispersão e executar exatamente o que planejou para ter um resultado satisfatório ao final? Muito bom. Sua pergunta é bem importante, porque assim, você viu que eu fiz um acompanhamento trimestral ali. Como eu tinha um conjunto de metas e eu dava um score para essa meta, uma pontuação, à medida que aquela pontuação estava baixa, eu já do lado punha um plano de ação. Ok, o que eu vou fazer então para corrigir isso? Como é que eu posso melhorar a minha alimentação? Um dos itens que eu sempre tive na questão da saúde holossomática é uma melhoria na alimentação. Então eu comecei a colocar do lado aquilo que eu tinha que fazer ao longo daquele mês. A minha agenda estava montada, mas eu tinha um papel que me dava um backup ali de lado para o meu guia o mapa de voo. Olha, eu vou então cuidar mais disso, mais daquilo. Eu fui criando algumas informações que me davam essa correção de rumo. Se você não faz com uma periodicidade de pelo menos 3 em 3 meses, vai passar o ano, vai chegar em 4 de dezembro e a gente não fez. É uma questão prática. E eu usei, numa época eu fiz muito incisivo isso, eu usei muito acoplamentário. Eu fazia no mínimo a cada trimestre o acoplamentário e naqueles dias do acoplamentário eu fazia esse encontro de contas.
Deixa eu ver como que eu estou e deixa eu ver o que eu preciso fazer para melhorar. E isso dá um rendimento muito bom. Com certeza dá um rendimento bom. Então, finalizando os slides ali, por favor. Só um comentário, que Pois não. achei legal a pergunta dela, que é a importância da gente não confiar tanto, né, em nós mesmos no futuro que nós vamos fazer já que a gente tem o problema da dispersão. Então, a importância das companhias Sim. produtivas, das amizades produtivas. Então, você envolver mais gente numa espécie de planejamento de grupo vai ajudar que a pessoa também te lembre. E aí, você já viu que se está dispersando ou não? E você é a mesma coisa com a outra pessoa, né? Boa. Então, a importância de estar num grupo assim que tem os mesmos objetivos. As amizades, né? A Tem um qualidade detalhe. na interconsciencialidade é importantíssimo a qualidade das amizades, né? E tem uma questão assim que eu estava até refletindo ontem sobre a gente saber dizer não, porque é muito difícil. Às vezes a gente tem dificuldade de dizer não, né? Tem diversas situações que são interessantes, mas será que elas são prioritárias? Sim. E é difícil dizer não para alguém, né? E trabalhar isso evita a dispersão, porque a gente às vezes diz sim. Aí, no nosso planejamento, a gente tinha colocado tal atividade, aquela atividade já não aconteceu. Sim. Aí você vai postergando e não consegue realizar. No fundo, é isso. E a organização tem a ver com saber dizer não, né? Total, total. Eu sou uma pessoa que digo muito sim. Então, é algo que eu tenho que cuidar frequentemente. 2 ações que eu fiz para isso. Primeiro, quando a gente está com uma agenda mais organizada, se aquilo... E na agenda eu tenho que deixar alguns espaços para algumas ocorrências que a gente não conta, para os imprevistos. Se ele começa a superar muito aquele imprevisto, aí eu sei que é o momento que não dá, me desculpa, mas vai me tirar daquele fluxo. Aquela frase que eu falei no começo ali, de isso daí me leva, me aproxima ou me distancia das minhas metas, é uma segunda. E na revista Proexologia, está até aqui, eu escrevi um artigo que eu chamei ali do diagrama de causa e efeito, diagrama proexológico de causa e efeito. E eu comecei a colocar de uma maneira, e daria uma outra conversa longa aqui, mas os meus objetivos aqui e tudo que ocorre nas áreas da vida ao longo da semana, como se fosse uma espinha de peixe. Então tem meu objetivo de um lado e tudo que me leva até ali. E eu comecei a fazer um filtro e facilitou muito dizer não, porque quando alguém me pede alguma coisa extra, eu olho ali e falo assim, isso aqui vai me levar para lá? Não. Então é não. Então é saber que aquilo não me direciona para aquele meu objetivo. Isso tem me ajudado bastante. E para tratar esse tema, só para fechar a ideia, o professor Edenilson, na revista anterior, na primeira revista de Proexologia, ele falou sobre as causas, os fatores favoráveis e contrários. Eu não estou não são as prioridades. Estou tentando lembrar o nome aqui. As forças favoráveis e contrárias para a gente alcançar os nossos objetivos. E aí pegar essa questão, dificuldade de dizer não. E colocar o que eu tenho intraconsciencialmente que me facilita ou me dificulta isso. O que eu tenho do meu entorno, as amizades que me dificultam ou me facilitam. O que é favorável e o que é contrário. E escrever uma estratégia de superação. Como é que eu vou superar esse traço? Isso facilita para a gente aprofundar e pensar sobre isso. Ok? Caio. Pois não. Simone. Pois não, Simone. Dentro desse tema, eu acho bem interessante. Ok. Quando eu fazia parte, né, do Greenvex, né, tal, alguns anos atrás. Sim, pouco tempo. Muito. Mas, assim, eu identificava esse traço, né, do não querer desagradar, né, o politicamente correto, Sim. não dizer não. E aí eu comecei a pesquisar que traços que eu tinha em mim e que também os meus colegas tinham, porque tinha muita gente com essa atitude, né, com esse tipo de comportamento. E hoje, né, eu trabalho muito com liderança, tá? Então hoje eu identifico que tem dois caminhos, né? Um é a questão do esbregue. A pessoa levou tanto esbregue em vidas passadas, né, por causa da liderança e tal, que hoje ela criou crenças limitantes no paracérebro lá dela, né, nas sinapses que ela criou, que trava todo o processo dela traforístico, né? Ela fica meio em meia boca, né? Em meia força. Uhum. E aí, esse é os maiores casos que eu identifiquei.
E o outro é a pessoa que ela ainda tem algumas questões de insegurança, tal, mas que não tem relação com o levar o esbregue. Mas a maior turma que eu encontrei é essa do esbregue. E aí, eu acabei usando algumas, até que eu faço parte dessa turma também, do esbregue, né? Entendi. Eu andei identificando, então, que crença era essa que estava por trás, o que eu pensava na hora que eu tinha que ir. Não, vou dizer o sim, então, né? Então, e aí você vai acumulando um monte de coisa. E aí tem o traço da polivalência, né? Você tem facilidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo, ainda mais inversor. Uhum. E isso também dificulta muito, né? Então, o saber identificar essa crença limitante, saber decidir o que de fato é o melhor naquele momento, para mim foi o pulo do gato. Porque geralmente a maior dificuldade que eu percebi, quando você tem dificuldade de dizer não é para qualquer pessoa. Tem pessoas específicas, e geralmente são pessoas que você dá autoridade, né? Envolve dá afeto, crédito, você dá um crédito para aquela pessoa, e aí isso dificulta. Então, desformatar essa ideia de que você tem que dizer sim, né? Sim. Porque, enfim, daí envolve um monte de questões, daí cada um tem suas crenças, né, limitantes, dá uma força para a pessoa a hora que você identifica isso. E aí você se pega no pulo do gato, né? Opa, pera lá, por que eu vou dizer sim agora? Para quê? Então, eu sempre eu fiz essa técnica de buscar sempre me perguntar primeiro o para que eu ia responder daquela maneira. Para que eu ia dizer o sim? Para que ia me servir aquilo? E outra, uma coisa que o Losch ajudou uma vez que eu fiz um curso com ele, foi assim, você definir. Eu fiz uma planilha, desde o momento que, em 1975, lá que eu nasci, até o ano que eu estava. Quantos aportes que eu recebi e que coisas que eu já tinha feito que tinham dado os resultados positivos e sadios. Isso me ajudou a identificar um padrão. E esse padrão tinha a ver com a minha especialidade de Proexis. Querendo ou não, cada um é paradiplomata da sua própria Proexis, né? E aí, com isso, o que eu fiz? Eu fiz uma rota de futuro. Essa rota de futuro estava toda conectada com a minha especialidade. E aí, tudo que eu fazia era só dizendo sim para isso. Tudo que estava fora, que estava no acostamento, que não tinha conexão com a rota principal, eu falava, amigo, adoro você, te amo, né? Mas nisso eu não posso te ajudar. Me desculpe. Né? Então, assim, de um jeito tranquilo, simpático, né? Afetivo, você diz o não. Né? Isso aí. E isso te dá uma força consciencial enorme, né? Então, isso tem a ver com o processo da autogestão. Então, essa rota de futuro é bem aquilo... Essa rota é assim, não tem jeito. É bem a ideia do diagrama proexológico de causa e efeito. Você põe aquilo que você quer e aí vai ficando muito mais fácil de você se posicionar. Não dá. Exatamente. E vou te explicar o porquê que não dá, se preciso for. E a questão do binômio, porque daí eu tive uma principal crença que eu identifiquei, tanto em mim quanto nesses outros líderes, era a crença do posicionamento afeto. Ou seja, que se eu me posicionasse, eu ia magoar a pessoa, então tinha relação com o afeto. Sim. E aí, quando eu desformatei essa ideia, dizer, não, calma, uma coisa é meu autoposicionamento consciencial, outra coisa é o afeto consciencial. E aí eu separei essas duas coisas, aí ficou muito mais fácil de dizer o não, né? Que é um não cosmoético, na verdade. Sim, né? sim. Então, ultra cosmoético. Fica a dica, né? Fica a dica, muito bom. Legal. Muito bem. Aí eu podia Pois falar? não, pode falar, Teresa. Eu cheguei um pouquinho atrasada, não sei se você colocou ali, a área do lazer, que eu não vi, né? Que a gente vê que a gente acaba se envolvendo com tantas coisas, né? E eu lembro que o professor Val dá muito valor a essa questão da convivialidade, né? Ótimo, ótimo. E eu percebo que isso, assim, meio que foge, às vezes, aqui, né? Porque a gente pensa em tudo e tal, mas, não, por exemplo, um momento para te sair, para ir no cinema e tal. Parece que o pessoal esquece, né? Sim, tá certo. Precisa dessa área. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito. Não, é fundamental isso, Terezinha. E quando a gente faz a agenda nossa, precisa ter esses momentos para o lazer. Precisa ter um momento para o nadismo, não fazer nada. Aquele momento do eu comigo mesmo, relaxar. Precisa ter um momento realmente, colocar ali, esse é o momento para ir num cinema, é o momento para eu me divertir, é o momento para eu fazer aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu dou valor.
amigos, sair né? com os Jantar, amigos. Isso. E isso daí tem a ver também, e quando eu faço as áreas da vida, quando eu começo a identificar alguns traços, é importante por esse tipo de solução. Porque aquilo que foi falado pelo Renan, a realidade das relações e das inter-relações, ela acelera muito o nosso processo evolutivo. Porque é no dia a dia, no voluntário, é quanto reme-reme que nós já tivemos em voluntariado, quão bom foi um passeio, uma caminhada, um exercício físico com um colega. A possibilidade da gente cumprir o exercício físico quando eu combino com alguém para estar junto é muitas vezes maior do que se eu estou sozinho. Porque se eu estou sozinho, eu olho para o relógio ali, eu desligo, eu dou um snooze nele e vou indo várias vezes e não vou. Agora, se tem um colega que ia junto ou duplista, eu já vou ficar pensando duas vezes, puxa, mas fulano vai lá, eu vou também, você começa a ter um ganha-ganha entre as relações. Eu percebo Então, é ainda muito essa questão importante. dos grupos se reunirem, às vezes os amigos, mas assim fica muito de fora em nós enquanto família consciencial. Sim. Eu sinto essa falta aqui, sabe, desse Sim. tempo, 3 anos aqui, e às vezes eu vejo assim, quero convidar um amigo para ir no cinema, um exemplo, e eu vejo que está todo mundo ocupado, Todo mundo sabe? ocupado. Então, assim, como que fica essa gestão para a gente se organizar e realmente fazer esses encontros? Ontem nós falávamos disso, estava ali eu, o Losch e o Robson, inclusive, nós falamos sobre essa questão, porque o professor Paulo, ele era muito aglutinador. Ele estaria aqui hoje, no domingo, esse ambiente ia estar cheio. Eram mais de 100 pessoas, normalmente, que frequentavam todo esse ambiente, diariamente, não era só no domingo, não. Então, ele trazia as pessoas, as relações, se marcava alguma coisa. Depois que o professor Valdo se foi, deixou a gente aqui nesse momento, é o nosso desafio fazer isso. É a nossa parte de fazer essa aglutinação, de combinar, lá dentro da Apex a gente conseguir, vamos fazer mais encontros, mais momentos de interação. Esse é o nosso desafio. E cada um de nós, quantas pessoas nós já chamamos para ir até em casa ou para marcar alguma coisa ao longo desse ano? É parte disso. O processo evolutivo vem das inter-relações. Então, por que não investir um pouco mais nisso? Caio, Pois não. A gestão existencial, ou seja, saber lidar, estar ciente, consciente de todas essas variáveis, essas áreas, enfim, de tudo que você colocou aí, dá uma canseira, né? Vamos falar trabalho, sério, dá trabalho. assusta o passarinho, como se diz. Agora, então, eu vejo assim que é um estilo de vida. Isso. Não é? É um estilo de vida, é a pessoa estar consciente disso e realmente buscar a forma que ela se adequar melhor para poder dar a manutenção para isso aí. Agora, você como pesquisador, o que você sugere para nós, para as pessoas, de uma forma assim mais prática, para que elas consigam dar, ou seja, a manutenção para esse estilo de vida? Porque até pode dar certo para alguns meses, algum tempo da vida dela, mas ela vai se deparar com uma série de contratempos, são inúmeros, né, as situações que podem ocorrer. O que você sugere? Eu vejo que uma definição básica é onde eu quero chegar. Eu tenho que ter clareza para onde eu quero chegar. E se tenho clareza do meu processo proexológico, do que está ali nas minhas cláusulas pétreas, aquilo que eu estou aqui nesse momento para alcançar, vai ficando mais fácil fazer isso. Porque a ideia não é ser um automatismo aqui. Puxa, virei um robô agora, eu tenho que olhar áreas da vida, eu tenho que ter uma agenda, eu tenho que seguir isso. À medida que eu começo a fazer isso com um objetivo específico, que é o alcance de um conjunto de resultados... Ele se torna um estilo de vida. Exato. Porque aí, então quer dizer que se eu fizer isso, eu alcanço isso aqui mais rápido, mas eu preciso saber o que é o isso. Se eu não paro para pensar no que é aquilo, por isso que eu fiz aquela pergunta do quanto que eu preciso para cumprir a Proexis. Porque senão eu vou trabalhar por trabalhar. Quanto eu preciso para cumprir a Proexis? É tanto? Vamos buscar um trabalho mais alinhado com tudo isso, que é o que eu preciso. E aí fica mais... Pela sua motivação, que eu observo, ao observar você falando, uma redundância, mas que eu observo você falando, Sim.
eu vejo que é a questão dos nossos resultados, da automotivação, que nós mesmos vamos estar fazendo, dando essa manutenção através dos nossos resultados. Seria isso? Nós falamos, tem um item, é legal até a gente explorar um pouco mais isso. Lá na Apex a gente discute muito a questão de quando eu tenho um alinhamento entre as necessidades que eu vim atender e o que nós chamamos de TAMIP, vamos assim dizer. O que é o TAMIP? Nós temos um conjunto de talentos, por isso que é a letra T no começo. Nós recebemos um tanto de aportes ao longo da vida, foi falado aqui de aportes. Eu tenho uma motivação para fazer algo, muitas vezes, e a gente fala da motivação, aquilo que me levanta às 5 da manhã para fazer algo que eu fui dormir à meia-noite no dia anterior, mas eu levanto animado para estar aqui hoje, conversando, falando sobre esse tema. Qual é o tema que te motiva? Aí, fechando o TAMIP, o I são as ideias inatas, o inatismo, o que eu tinha desde a infância e que aquilo sempre me motivou, ninguém me falou nada, mas eu tinha aquilo. Eu gostaria de atender aquilo. E a última letra do TAMIP, que é o P, são as prioridades. O que é prioritário? Porque às vezes eu tenho uma motivação super para tocar piano, para isso, para aquilo, mas dentro do momento evolutivo que eu estou, de repente o tocar piano não é o mais prioritário naquele momento, a não ser que seja lazer, ou a não ser que eu vou trabalhar com musicoterapia, e aí aquilo pode fazer sentido. Mas eu preciso olhar para isso, porque este conjunto aqui, ele vai cumprir a interseção proéxica, que é o quê? Quando eu atendo esses pontos, quando eu tenho esses pontos para atender um conjunto de necessidades, eu começo a fazer uma junção. Porque eu tenho potencialidades, motivações e um conjunto de talentos para atender alguma coisa. Quanto mais eu entender esse lado aqui do TAMIP e quanto mais eu alinhar com os objetivos egocármicos, grupocármicos, as necessidades que eu me comovo no mundo, mais eu vou ficar motivado a cumpri-los. Então, vamos supor, eu gosto muito de falar sobre o tema planejamento, auto-organização, isso me motiva muito. E eu tenho certeza que na minha programação existencial, falar sobre isso e ter esclarecimento sobre isso para maior número de pessoas é um pedaço dela. É uma das cláusulas pétreas minha, passa por aí. Então, quando eu entendo que eu tenho oportunidade para fazer isso e eu tenho potencialidades, eu estou chegando naquilo que é interseção. Eu me incomodo com alguma coisa quando as pessoas não têm planejamento e eu tenho essa potencialidade para fazer. Que tal? Dá trabalho, mas não dói. Dá trabalho, mas não dói. É gostoso, é motivante, é legal estar aqui num domingo falando sobre esse tema, porque eu garanto que alguma das coisas que algum daqui falar vai promover uma reflexão e vai acelerar o processo de completismo da pessoa. Então, faz sentido para mim. Ok? Deixa eu só então fechar o último slide ali, a equipe, por favor. Eu falei das funções da autogestão e trago aqui a questão que para mim é um ponto muito importante dentro da autogestão existencial, que é a auto-organização. Deixo também como dica aqui a leitura do verbete Auto-organização consciencial da professora Pilar Alegre, é muito bom. Ela destaca 95 categorias de auto-organização. Então, ela vai falar da auto-organização espacial, ela vai falar da auto-organização assistencial, auto-organização comunicativa, ela fala de vários tipos de auto-organização que cai por terra a gente falar simplesmente, eu sou desorganizado. Mas em que categoria? Qual das 95 categorias você é organizado? E às vezes a gente vai ter uma surpresa que eu sou mais organizado do que desorganizado. E eu posso ter um plano de ação para corrigir essa minha desorganização em algumas categorias. Então, esse que é o ponto da auto-organização que eu trouxe ali. E aí, pontos que eu quero deixar aqui para a gente debater um pouco mais. Muitas vezes, quando eu não tenho uma boa gestão, eu posso ter um sentimento de baixa autoestima, de não estar alcançando o resultado, de insatisfação por uma falta de uma gestão. É um ponto. Faz sentido ou não faz? Deixo aqui a provocação. Uma sensação de perda de oportunidades evolutivas e de estar aquém do bom desempenho. Se eu tenho hoje essa sensação
de estar aquém do bom desempenho, deixo aqui um desafio, não acredite em nada, mas para colocar um modelo de autogestão no dia a dia e ver o que acontece com esse segundo ponto. Um terceiro ponto, conciliação entre as diferentes áreas da vida, buscando o alcance de um melhor desempenho existencial. É fato, para mim, que quando eu faço uma conciliação entre essas áreas da vida, eu faço um equilíbrio entre elas, eu tenho um melhor desempenho existencial. Mas é para o Caio. Agora temos que testar, temos que ver se isso faz sentido. E, por fim, alternativas para uma vida mais equilibrada é um dos objetivos da autogestão. Aqui eu finalizo a minha fala, que passou um pouco do tempo, mas aí vocês já foram falando. Isso. Vamos lá. Um slide está aqui. Dúvidas, considerações, perguntas, ampliações? O que vocês têm aí para a gente conversar? Ó, saiu já, não fui eu. Pois não, Cristina. Alô? Vai, pode falar que já saiu. Oi, tá ouvindo? Tá ok. Queria expandir um pouquinho aquilo que você falou da manutenção, né? Eu acho que é importante termos estratégias. Então, isso vai depender de cada um. O que eu tento fazer, assim? No domingo, eu tento passar pelas atividades que eu me propus durante a semana. Então, assim, o que eu tinha colocado, eu realizei, não realizei? Por quê? Né? Será que eu superdimensionei, pus muita atividade num tempo pequeno? Então, pode ser uma ideia e até de planejar a semana que vai vir. Então, isso me ajuda muito, assim, pegar e parar uns minutinhos e pensar o que eu vou querer para essa semana, quais as prioridades. E o que me ajuda também é o laboratório da Proexis. Então, é bem legal, assim, de repente, fazer a cada 2 meses ou a cada 1 mês. E lá, porque como tem o Holopensene da Proexologia, ajuda muito nisso da autogestão. Isso. Né? Então, só dividindo essas E é interessante quando nós falamos da automanutenção, que muitas vezes, eu estou devendo, inclusive, um verbete sobre esse tema, que é a logística proexológica. Como que eu gerencio o meu dia a dia com a melhor logística possível. E aí, quando a gente não atenta para isso, muitas vezes a gente vai mais vezes no supermercado do que precisaria, porque não fez uma boa logística, está na manutenção. Muitas vezes a gente gasta mais tempo indo para locais diferentes, que se eu tivesse parado para pensar, eu tinha feito uma melhor logística, eu economizo tempo. Então, a automanutenção, ela tem a ver com a operacionalização do nosso dia a dia. E a agenda está ali dentro. Como é que eu faço para aproveitar melhor o meu dia a dia? Eu vou fazer uma viagem, eu parar para pensar tudo que tem ali para fazer um bom planejamento. Não é algo fácil para mim, eu tenho que parar um pouco mais, pensa sobre isso. Já para a Cristina é fácil. Ela olha ali, ela já sabe o dia, a data, o que é que tem de atividade, já é inato. Desde a infância ela já tinha esse traço da autogestão, da auto-organização da agenda. Para alguns vai ser mais fácil, para outros mais difícil. Agora, trabalhando com uma agenda, eu começo a ter uma logística proexológica muito mais inteligente, muito mais lógica. Pois não, Renan? Eu gostaria de expandir um pouco que você... Agora sim. Que você comentou das metas, né? Primeiro, saber aonde se quer chegar. E isso pode ser bastante desafiador, porque, a não ser que a pessoa lembre exatamente do curso intermissivo, né, completo, vai lembrar. Mas estamos na busca de saber exatamente e andar na direção correta vai nos ajudar até a encontrar o que é exatamente. Então, para começar, isso eu queria até pedir sua opinião, não seria melhor definir o melhor que você pode, sabendo que aquilo com certeza vai mudar, mas pelo menos já é uma direção, e aí você começa e aquilo vai te dando mais informação. Porque muitas pessoas passam muito tempo pesquisando e buscando definir o que seria a Proexis e poderiam já estar em execução, né? E aí a meta vai mudar totalmente, o planejamento vai mudar totalmente, mas a atitude de já começar, isso facilita, né? Caio, posso só complementar o meu amigo ali? Dentro disso que ele falou, tem um lema que a gente gosta muito, né, no colégio, que é o R, mas R rápido. Aprenda rápido e mude rápido. Certo. Então, essa coisa de cortar, né, na ideia do inversor ou do reciclante, né, essa insegurança com relação ao erro.
E aí a gente fica muito no mundo das ideias e na teoria e não arregaça a manga e vai Não para as faz, práticas, né? Sim. Então, eu acho bem interessante isso. Acho bem bacana, é um lema bem positivo, né? Porque às vezes a gente fica pensando muito, né? O risco de não saber exatamente, mas eu não sei o que é a minha programação existencial, aí eu fico paralisado pensando e o reloginho vai contando, né? O tempo vai passando e nada acontece. E aí, se eu tenho algumas ideias principais, coloque ela como meta. Provavelmente, a gente não pode ter certeza, pode não ter certeza do que é a nossa programação existencial, mas o cheiro de por onde ela passa nós já temos. Então pegue essa percepção, coloque como uma meta e comece a percorrê-la. Porque aí no caminho vai me dando mais informações. E se eu estiver errando, eu erro rápido, eu percebo e saio disso. Então, isso aí. Aí são as outras ferramentas que nós já temos, né? Pois não, tem uma síntese muito boa da Cristina Arakaki, que ela é o seguinte: se você não sabe o que fazer, faça o que você sabe. Isso aí. Porque a ProEx está muito baseada naquilo que você sabe, o que você tem de competência, principalmente seus trafores, né? Existe ainda, muita gente acaba caindo num erro, que a ProEx está baseada no trafar. E não está. É aquela ideia que a gente fala da ProEx, o mito da ProEx via crucis, né? Que a ProEx é uma cruz que a pessoa tem que ir carregando e tal, né? Aquele negócio todo. Que isso é um ranço religioso. Sim. E não é. O raciocínio que a gente coloca até é o seguinte: se você vai contratar alguém numa empresa para o setor financeiro, você vai contratar aquela pessoa que não entende nada de finanças? Aquela pessoa que é toda endividada para assumir o financeiro? Não. Você vai contratar aquela pessoa que melhor está qualificada, competente para aquele setor. Então, por que na ProEx seria diferente? Vai colocar a pessoa para assumir uma função que ela é incompetente? Não é bem assim. Principalmente falando de Max ProEx, cada um vai estar alocado aonde ela realiza melhor, né? Mais competente. E um outro aspecto para complementar aí, Caio, é que muita gente ainda sofre da síndrome de Merivale, que a gente chama, né? A síndrome de Merivale é aquela pessoa que tem já todas as informações sobre a sua ProEx. Isso é baseado num filme que a gente trabalha na Apex, lá, um filme de ficção, que tem o personagem principal, o Merivale, e que mostra isso. A pessoa tem todas as informações sobre a ProEx dela. E ela continua pedindo informação sobre a ProEx que ela não tem certeza. Ela está esperando um e-mail do evoluciólogo, um outdoor, indicando a ProEx dela. E não é assim. Ela já tem informação suficiente. O problema não é a identificação de ProEx, o problema é a assunção da ProEx, ou seja, a pessoa assumir o que tem que fazer. A maioria aí que eu vejo ainda aqui na Cognópolis, que diz que não sabe exatamente a sua ProEx, não é nada disso. Na verdade, a pessoa não assume a ProEx que ela tem que fazer. É isso aí. E é interessante, nessa linha da pessoa não errar, ela não começa a fazer, né, com a frase da Arakaki, né, comece por o que você sabe. Tem um colega nosso que ele falava muito do contexto de, olha, isso daqui eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Assim que eu tiver dinheiro, eu vou fazer tal coisa. E aí ficava nessa. E uma vez nós chegamos e sentamos com ele e falamos, quais são as suas ideias? Eram 7 itens. Aí ele começou a colocar no papel, fazer isso, fazer aquilo. Dos 7, apenas 3 precisavam realmente de dinheiro para fazer. O restante não precisava. Só que com a falácia de eu preciso de dinheiro e de não fazer a assunção proexológica, fica naquilo. Não faço porque não tenho recurso financeiro. Mas precisa mesmo? Será que não é arregaçar a manga, pegar as pessoas que estão no entorno, que vão me ajudar a fazer aquele projeto e tirar ele do papel? Assumir aquilo que eu já sei fazer? Ontem falávamos dessa questão de como aglutinar as pessoas, era até o exemplo que eu ia dando. Falamos ali com o Robson, falamos que ia conversar com o Max, para a gente ter um momento aqui, exercício físico que é importante também, é lazer. Vamos fazer um encontro de tanto em tantos dias, tem um local onde nós vamos fazer uma caminhada e o máximo de pessoas que puder fazer essa caminhada vão para lá, porque é um local de encontrar, de desenvolver a questão física e isso tudo promove as relações sociais, uma ampliação. E de onde que surge isso? Da especialidade de cada um. Se cada um de nós pegar a sua especialidade e começar a colocar em prática, a gente faz um pedaço nessa
questão do social. Mas eu preciso me movimentar. O Robson vai precisar se movimentar, o Max vai precisar, e cada um de nós. Mas é o nosso esforço para a fila andar, para o projeto andar, para a Proexis, para a Maxi Proexis andar. Caio, eu vejo também a questão da nossa falta ainda, a gente precisa buscar mais a questão da ortopensenidade. O quanto que o nosso o jeitão, né, de cada um pensar atrapalha, né? Então, conseguindo você se pegar no pulo do gato, né, identificar aquele pensamento que é torto com relação a você mesmo, né? E até tem uma coisa que eu usei quando era mais jovem, que era aquela coisa assim, eu não vou pensar mal de mim, nem sozinha no banheiro. Então, isso é muito legal, porque você começa a reverter esses pensamentos que tem por trás uma crença limitadora, né, seja de outras vidas, seja dessa, e você vai transformando, ressignificando esses pensamentos. E até criar um lema, né, positivo para você e otimista, né, para você ir em frente, né, para automotivador, né? E é engraçado, né, porque é um negócio tão óbvio, né? Se você não tem autoliderança, não tem Proexis. Como é que você vai fazer o quê sem autoliderança? Não tem como. Então é um negócio muito óbvio, mas que trava, infelizmente, a grande maioria das pessoas, mas é um indicador, né? É óbvio, pero não lute. E limita o negócio. Sim. Então isso é bem interessante. Muito bom. Parabéns aí por trazer o debate. Obrigado. Oi, Caio. Eu não estou concordando com isto que acaba de falar Losh, porque uno pode estar habilitado ou ter uma especialidade específica, mas por que não adquirir outras novas especialidades que também podem aumentar sua riqueza pessoal em outras áreas também, não só em uma? Me parece assim, constrenger muito a pessoa. Ahora mejor essa pessoa, essa nova adquisição, não está ainda suficiente hábil, mas vai estar, porque eu acho que isso é importante. Uno não pode estar limitado só a uma coisa, porque pode ser efetivo depois em muitas mais. Por exemplo, me lembro de haver falado com uma pessoa de la Conscius, que ele dizia, quando comecei a ser coordenador de comunicação, ele dizia, eu quando comecei, não sabia que minha área era tal. Ele é um coordenador de comunicação muito bom, sabe? Pero ele não ajudou ninguém nisso, foi ele sozinho, porque nadie acreditava que ele ia poder fazer não sei quanto, não? Então, ele estuvo em vários lugares antes de chegar a esta última posto de trabalho. E ele agora é ótimo, pois ele tuvo que conseguirlo com muito esforço. Neste caso, a conseguir outras novas disciplinas, não uma mais. Você está habilitado para muitas mais. A capacidade de nós não se pode limitar só a uma coisa. Onde você pode fazer isso se é preciso? Sim, pode fazer. Por que não ampliar muito mais a capacidade de cada um? Vou fazer uma consideração, não sei se o Losh depois quer fazer também, mas o que eu vejo é que nós temos, e foi falado também anteriormente, nós temos muitas habilidades. A média de quem está aqui, vamos pegar só essas pessoas daqui, a gente tem muitos skills. E essas habilidades, elas promovem, muitas vezes, até uma dispersão. Porque aí eu não vou me especializar nisso, eu vou buscar uma segunda informação, aí vem uma terceira pessoa, me pede isso, aí eu vou me especializar naquilo. Muitas vezes eu não fico profundo em nada, e eu fico com um olhar generalista. Não é ruim eu ter um olhar generalista também, de diversos temas. Mas quando eu começo a me aprofundar em uma especialidade, eu começo a ter um nível de associação de ideias e um nível de potencial de esclarecimento muito maior do que simplesmente um olhar genérico. É nesse sentido que, quando a gente pega uma especialidade, a gente começa a aprofundar e, de repente, surge uma subespecialidade mais ainda definida, que se eu começo a falar daquilo, pode qualquer pessoa chegar para esclarecer.
mas aquele conteúdo eu tenho um potencial de esclarecimento que vira ímpar. E aí eu vou tendo o meu público-alvo sendo melhor definido. O problema de quem está com uma visão só muito genérica é que a definição de público-alvo muitas vezes fica limitada. Então é pensar sobre esse ponto aqui. Não sei se o Losch quer... Um minuto, para finalizar com isso. Também não concordo com você nesta última opção. Por quê? Porque uma coisa é aumentar a capacidade e outra coisa é generalizar. Generalizar é dispersivo, é verdade. Mas aumentar outra especialidade, ser efetivo nessa especialidade, por que não? Não vai a pegar todas as coisas, vai pegar de uma em uma e vai ser efetivo nessa uma da nova eleição. Então, é por isso que não estou tampouco concordando com você. Tá, eu já volto aqui, pode falar. Eu confesso que eu não entendi muito o seu ponto de discordância, até porque a gente não falou que a pessoa tem que ficar somente em uma coisa. O que a gente colocou é a pessoa ter informação já, muitas vezes, que ela sabe o que ela tem que fazer e ela não assume isso. Eu me referi àquela situação em que a pessoa não assume o que ela tem que fazer. Então, ela já tem informação suficiente, não é ignorância, carência de dados, nada disso. Então, pelo menos, aí eu não entendi aonde que você discordou desse aspecto. Eu vi que você estava falando de a pessoa não ficar presa a uma área. O que a gente costuma falar, inclusive, nisso é a especialidade de alguém não é exclusividade, é predominância. Então, a gente também tem que entender essa diferença. A pessoa pode ter, sim, uma identidade, uma linha de atuação, e o nosso trabalho dentro da Apex, né, junto aí, eu, Caio, quer dizer, todos os professores lá, a gente atuando, a gente vê que a pessoa, quando ela assume mesmo uma identidade, é aquilo que vai predominar nas suas manifestações. A gente pode falar aqui alguns exemplos. Se eu cito aqui Nário Takimoto, vem na mente de todo mundo uma especialidade, consciencioterapia. Se eu falo aqui Cristina Arakaki, também vai vir alguma especialidade, por exemplo, para direito. E assim vai. Se eu falo Mário Oliveira, vocês não vão associar, por exemplo, com bioconvivialidade. Vai associar com parapsiquismo, energia. Ou seja, são pessoas que têm a identidade muito bem definida, assistencial. E a gente vê um nível de produtividade na programação existencial. Agora, isso significa que a pessoa está presa àquilo, exclusiva naquilo? Não. Só que há, sim, uma predominância. É o que a gente pode pensar aqui, fazendo um paralelo com profissão. Um é psicólogo, outro é engenheiro, outro é nutricionista, mas não quer dizer que não tenha outras áreas de interesse. Por exemplo, a minha área principal é proexologia. Todo mundo sabe aqui, pelo menos a maioria. Só que eu me interesso por outros assuntos dentro da própria conscienciologia. E a gente nunca falou que é exclusividade. Em nenhum momento, inclusive aqui nós não falamos isso. Por isso que é importante ver aonde você discordou, porque a gente defende que tenha predominância, mas não unicamente só uma área de atuação, porque isso aí também é impossível. E outra, nada impede que com o passar do tempo a pessoa também mude. Porque na hora que começa a fazer, e esse foi o nosso foco naquele momento, né, da pessoa começar a fazer, que era o que o Caio estava dizendo, ela começa a trabalhar ali, vai acontecendo o que a gente vê de ajuste fino da ProEx. Cada vez mais a pessoa ela vai ficando mais precisa naquilo que ela tem que fazer. Agora, o que a gente observa? É muita gente hoje na CCCI, na Cognópolis, que apesar de ter todas essas ferramentas, ainda se sente, às vezes, até em melim. E a pessoa, ela olha assim, mas eu estou sendo professor itinerante, eu estou fazendo verbete, eu estou atendendo toda a cartilha que colocariam para que um voluntário tivesse que exercer. Mas a gente observa um problema. A pessoa não está naquela linha que é específica dela. É isso que a gente tem visto. E a pessoa não tem nem o esforço de, por exemplo, procurar a Apex, que é especializada em programação existencial. Então, observe isso. A gente tem que, cada vez mais, ter um grau de precisão. Pensem num funil. Quando a pessoa chegou na Conscienciologia, ela viu, poxa, é isso. A minha programação existencial tem a ver com a Conscienciologia.
Ótimo. Num determinado momento foi o primeiro passo. Mas a Conscienciologia, todo mundo sabe aqui, é um universo. Tem centenas e centenas de especialidades. Vai chegar um ponto que a pessoa não pode ficar mais, é a Conscienciologia. Ela tem que agora ser cada vez mais precisa. É igual um médico que entrou na faculdade, ele entrou para ser médico. Com o passar dos anos e depois da faculdade, ele vai se especializando. Ele se torna um médico ortopedista, um médico oftalmologista, um médico dermatologista. Ele vai vendo conforme a linha dele cada vez mais precisa. Então, na nossa programação existencial, nós observamos isso. A tendência é a pessoa cada vez mais se tornar precisa. Isso não significa que ela vai perder visão de conjunto, que ela vai ter interação com as outras áreas, ela vai ter tudo isso. Mas é importante a identidade interessencial. Então, em síntese, eu realmente não vi aonde você discordou, porque pelo que você falou, não era o que a gente tinha dito, tá? Não era isso daí, não. Se houve esse mal entendido, a gente corrige aí. Pues lo que yo entendí aquí exactamente fue isso. Para começar. Para começar, eu disse, yo entendí pues, especializarse y hacer aquello que se hace. Mas yo también pienso que lo que yo sé hacer en esta vida es y lo que yo vengo a hacer en esta vida es otra. Y eso es lo que yo he querido decir aquí. No solamente por mi caso, yo soy psicóloga, más a lo mejor yo quiero hacer otra cosa que siento más dentro y que quizás no es de esta vida. Esta vida yo quise hacer eso, psicología, mas podría haber hecho medicina, podría haber hecho formación profesional, ¿sabes? Entonces, yo acho que limitar, y sigo insistiendo en lo mismo, porque yo entendí fazer aquilo que você sabe fazer bem. Inclusive, o verbete de Cristina Kakis que você falou era isso, não? Que ela dizia, o que sabe fazer. Isso é uma Está das tudo dicas. Definido assim. Veja, isso eu citei até a Cris Aracá, que é uma das dicas, mas o Caio falou ainda há pouco do TAMIP. Você lembra quando ele falou? O TAMIP, o M do TAMIP, T-A-M-I-P, o M é de motivação. Vai ter pessoa que vai começar por ali onde ela é boa, o que ela sabe fazer. Tem outra que vai começar pelo que ela se motiva. É isso que eu estou falando, a gente não está estabelecendo isso como uma regra única e ponto. Ele citou o TAMIP. Sim. Então, estupendo, porque estamos falando então do mesmo. É isso aí. Eu acho que a gente está olhando por... Bom, gente, eu queria... Nós estamos nos minutos finais aqui. Eu queria fazer algumas considerações e até algumas perguntas. Posso só fazer um comentáriozinho só para não perder o campo? Eu vejo uma questão assim, que é do posicionamento, né? Eu também refletia muito sobre se eu estou no caminho certo da ProEx. Aí eu pensei sobre a essência da ProEx. E, no fundo, se você for analisar, quando a gente vai para a intraconsciencialidade, é o que nós precisamos superar. Ou seja, quais são os nossos pontos fracos que ainda prendem a gente, que a gente não consegue evoluir ainda. Então, eu vejo que todos os projetos assistenciais que a gente assume tem que ser o foco de, primeiro, a gente conseguir se melhorar dentro do projeto. No fundo, a gente está aqui na Cognópolis e será que ajuda você a se melhorar? Esse é o questionamento. Se sim, qual que é a especialidade, qual que é o seu melhor, o seu talento, que você pode seguir em frente e falar, nesse aspecto eu sou bom, sou boa, e vamos em frente. Então, se aquilo ajuda você a se melhorar como pessoa, e através do seu exemplo você ajuda a melhorar o todo, eu acho que esse é o caminho. Pensei sobre isso aqui, que é a essência, entende? Eu acho que aquela frase da Cristina, ela fala bem isso. Né? Se você não sabe o que fazer, comece por aquilo que você já tem certeza. Exatamente. Por isso que eu falei do feeling. A gente tem uma percepção daquilo que a gente já pode ir trabalhando. Exatamente. Que tal começar por ali? Porque quando a gente começa por ali, começam a surgir as outras informações. O parapsiquismo começa a aflorar, a gente está atuando já naquilo que intraconsciencialmente começa o desenvolvimento. Perfeito. E aí vai repercutindo. É de dentro, na verdade, para fora. E aí tem até o aspecto que você colocou da autoestima, da baixa autoestima, né? Que, na verdade, a autoestima é como nos vemos
e se nós gostamos ou não do que vemos. E isso tem a ver com os nossos pontos fortes e fracos. Então, essa percepção real do que nós somos e essa aceitação, que também tem a ver com o processo da autoestima e da autocompaixão, de você gostar de si, mesmo com todas as dificuldades que todos nós aqui temos, as nossas dificuldades, né? Isso faz parte do valor à vida, ou seja, valorizar a vida para que você possa evoluir e ajudar na evolução do todo. Eu acho que seria por aí, só para fazer isso aí. Não, legal. Eu vejo que quanto mais a gente estiver alinhado com aquilo que faz sentido para a gente, que tem a ver com o nosso processo proexológico, quanto mais eu caminho naquilo, e até um dos na estrangeirismologia, o Losch cita aqui o Carpe Diem, né, como um estrangeirismo aqui da autogestão existencial. Então, é o aproveitamento mesmo da dia, né, do dia a dia, do hoje, exatamente. Então, alguns pontos que eu queria enfatizar aqui. Dentre na remissiologia, eu acho interessante a gente citar, eu vou citar 5 itens também, da autogestão existencial. É o aproveitamento do tempo, é uma auto-organização livre, uma liberdade ali que eu coloque tudo, eu coloque o lazer, eu coloque vários pontos, mas tenha uma organização sobre isso. O planejamento milimétrico, eu posso, à medida que eu estou fazendo um mínimo de planejamento, eu posso entrar em algo mais milimétrico, se eu quiser, é um ponto interessante para a gente pensar, é um outro verbete. E a rotina útil. Quanto mais eu tiver uma boa gestão do meu tempo, com uma rotina enfática, útil, assistencial, alinhada com os meus propósitos, melhor o alcance será, melhor será essa aceleração do meu desempenho. E aí eu volto para aquelas falas que eu tive, até algumas perguntas, que eu faço aqui. Eu disse lá no começo, a autogestão, ela é o princípio da paraprofilaxia. Faz sentido isso? Ela pode ser o princípio da paraprofilaxia? Parece que sim, né? Então, se eu quero ter profilaxia ou melhor, paraprofilaxia, a autogestão promove isso. Um outro ponto, ela minimiza imprevistos? O que vocês acham? Porque se eu tenho uma organização mínima, eu posso minimizar aquelas questões, embora ela não evite os imprevistos necessariamente, mas ela tem uma redução impactante nos imprevistos. Podemos, a falta de organização, ela direciona muitas vezes um incompletismo existencial. Então, a organização, ela facilita para o alcance do complexo. E que tal a gente ter uma auto-organização generalizada? Né? Naquela linha do inverso de uma doença generalizada, eu desejo para todos aqui uma auto-organização generalizada ao longo dos próximos dias, dos próximos tempos. Esse é um desafio. Bom, pessoal, o que tenho aqui mais para fechar esses minutinhos, eu gostaria de fazer duas considerações. Quem quiser mais informações sobre tanto a autogestão existencial, a auto-organização, todos os itens que eu falei aqui do diagrama proexológico de causa e efeito, tudo que alinha e que pode facilitar a programação existencial, eu indico a revista da Proexologia, que tem alguns artigos que vão muito fundo, tanto o volume 1 como o volume 2, vão aprofundando todos esses temas que a gente trouxe aqui. E no volume 1 eu escrevi um artigo sobre o planejamento proexológico. Então, aqueles dados que eu coloquei ali das estatísticas, tem lá uma explanação aprofundada sobre todos esses temas, no volume 1. Então, eu deixo aqui essa informação, deixo alguns livros que eu uso bastante e que um deles eu gostaria de citar para vocês, obviamente, o Manual da Proexis, este livro do Christian Barbosa, Estratégias Práticas para Ganhar Mais Tempo, são alguns itens interessantes de olhar, tem coisas que a gente tira de lado, mas tem muitos itens interessantes. A Tríade do Tempo, também do Christian, eu acho bem bacana, porque ele ajuda na questão da gestão do tempo, é um conteúdo bem legal. Eu estou finalizando, junto com outros 10 autores, um conteúdo que provavelmente no próximo ano estará já disponível para editar e já foi para revisão, que são as diretrizes da autogestão existencial. Temos 10 autores que escreveram cada um capítulo e eu fui organizando tudo isso para ajudar a trazer essa informação da autogestão existencial, tentando montar algo parecido com o que o Tommy Nelson escreveu aqui no Processo da Pérola,
que na verdade não é nem o livro pelo livro, mas eu gostei muito desse mapa que ele criou aqui, e o meu desafio vai ser a gente criar um mapa na Apex desse, para facilitar com que as pessoas coloquem aqui os seus objetivos. Tem toda uma linha, desenha-se no mapa o que eu quero, quais são os meus objetivos, minhas metas para alcançar isso. Então, é a ciência convencional trazendo conteúdos e a gente adaptando para a nossa realidade aqui multidimensional. Esse livro é O Processo da Pérola. E, por fim, gostaria de fazer um convite para todos que desejam tanto ampliar esses conteúdos e falar em planejamento de vida, da sua programação existencial, para o ano que vem o nosso balanço existencial, que vai trazer o tema do legado evolutivo. Então, todo esse levantamento que nós podemos fazer de diagnóstico para o alcance daquilo que eu já alcancei, que eu já estou deixando de legado, ou os ajustes que eu preciso, e que perpassa por todas as áreas da vida. O curso inteiro ele é desenhado nas áreas da vida. Fica aqui o convite para passar um carnaval diferente com a gente, ou vocês, ou convidados de vocês que frequentem ali o balanço sobre o legado evolutivo. Pessoal, muito obrigado pela discussão aí, pelas reflexões. Chegamos aí no nosso horário. Muito bom. E para a próxima semana, na verdade, na próxima semana nós não teremos tertúlia matinal por conta da prova da Conscienciologia. Então, a próxima tertúlia matinal será no dia 18/12, com o professor Eduardo Martins, e o tema Extrapolações da Higiene Consciencial. Então, estão convidados para daqui 2 tertúlias para a gente discutir aqui na tertúlia matinal sobre o tema da higiene consciencial. Obrigado novamente e até a próxima. Obrigado.